acontecendo no mercado. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, por estar aqui com a gente e, já começo te perguntando dessa semana, Ronald. Todo mundo tinha expectativa de que fosse uma semana já com uma ação maior, uma interação maior entre comprador e vendedor, na tentativa de recompor escalas. E o que a gente viu foi uma semana bastante fria para os negócios e até uma pressãozinha nos preços, uma correção de preços acontecendo, Ronald. O que que mudou no cenário e conta mais para a gente do que você está vendo aí para esse mercado do boi gordo. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Alexandre. Olá a todos que nos assistem. Muito bom estar com vocês. Sejam bem-vindos aí. Quem entrou agora e vai assistir depois, já comenta, compartilha e deixa aqui de onde você está e como é que está a sua região. Alexandre, o ano começou bem aquecido de forma geral para as expectativas. A própria China aí tinha rumores no mercado que essas taxações, essas salvaguardas viessem mais pesada. E pegou o mercado de surpresa, tá bom? O número final ali foi muito positivo de forma geral, tá bom? Ele não foi negativo. O mercado bolsa sobe, no ano que a gente projeta, o SDA projeta que a gente deve produzir menos carne. Então, o cenário de curto prazo, ele vem pressionado, apesar dos Estados Unidos ter tirado as taxações, esperava muito da salvaguarda chinesa e o mercado físico encontrou um volume de chuva satisfatório dentro do mês de novembro, dezembrão consolidando o centro-oeste e norte do país, e agora o janeirão está aí com oferta maior de pastagem, porém o boi não foi, o boi não vai, o boi está travado. Então, de forma geral, há o boi a termo, uma demanda muito firme, uma procura por gado para mandar para o confinamento aumentando nesse atual momento. Hoje eu vi 2 ou 3, não vou colocar aqui o catireiro não, o intermediador não, vou colocar assim que eu vi confinamentos de fêmea atrás de fêmea nesse atual momento, cliente me reportando isso, busca de fêmea para engorda. E de forma geral, lá dentro do dezembro, a gente teve uma procura por boi magro grande e a preocupação, será que o boi magro de 340 no Goiás, de 350 em Minas, de 360 em São Paulo, a conta fecha no positivo? Então, tudo que a gente está falando aqui, talvez foi muito mais uma pressão, e aí quando essa pressão é olhada localmente, Rondônia sofreu, Mato Grosso também sofreu. Mato Grosso, no ano passado, por vários meses, teve boi igual a região de São Paulo. Não é realidade hoje. O boi de São Paulo muito lateralizado, 320, 321, e agora boi de 317, 318. Então, de forma geral, o mercado de curto prazo está andando com um freio de mão apertado, olhando para um fevereiro, olhando, será o que vai acontecer agora? Demanda vai vir firme, a China vai comprar mais, e nos bastidores já fala que na semana passada e nessa semana a China pagou mais pela nossa tonelada de carne, tentando originar, será, esse volume que tem aí sem as taxações no primeiro semestre do ano. Na minha visão, a demanda não vai cair no ano de 26, e o que a gente vai ver é esse boi melhorando no primeiro trimestre. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar nessa abertura aqui é: boi sobe, Alexandre, no primeiro trimestre do ano de 2026, por vários fatores que a gente pode escorrer nos próximos momentos aqui. Muito bem. Primeira coisa que me chamou a atenção da sua fala, você acredita que o anúncio das salvaguardas da China, então, não foi tão ruim assim, Ronald? Podia ter sido pior, é isso que eu entendi? Podia ser pior, Alexandre, muito pior, sabe? De forma geral, ele foi conservador. E como é que você percebe isso? A própria indústria, Alexandre, viu naquele movimento o boi subindo na bolsa. O boi que veio lastreado no mês de novembro e mês de dezembro, com a expectativa que janeiro seria um mês catastrófico, que essa notícia sairia no primeiro momento, no final de janeiro. Nós estamos falando de 1,1 milhão, não é isso? Toneladas Sim, que é. vai entrar sem a taxação. Tudo bem. O próprio USDA fala que a gente deve cair aí de 3 a 4% na produção de carne. Nós temos um ano, Alexander, que teremos mais demanda doméstica, tanto para a Copa do Mundo como eleição. Perfeito. Mas nós temos um fator aqui, Alexander, que ninguém está falando. No ano de 2025 foi um ano de habilitações para novos países, abertura de mercado. Os Estados Unidos volta a comprar o seu volume normal. Então, o movimento ele é extremamente positivo. E como é que você sabe que ele é positivo? O próprio comprador, do outro lado, vindo pagar preços maiores. Nós estamos falando que a nossa carne, nesses primeiros 16, 10 dias corridos, talvez 16 dias completo, do ano de 2026, a China já paga acima de $6.000 a nossa tonelada. Coisa que não aconteceu no ano de 2025. Outro fator, abriu precedente para a gente fazer um triangulamento aí de exportação, que não vem o caso agora. Imagine que ninguém vai usar disso, mas o mundo demandará mais carne brasileira porque houve abertura. De forma geral, se eles não tivessem colocado essa limitação de carne, aonde iria parar nossa arroba em dólar? Aonde iria parar nossa arroba em reais? Porque consumo doméstico no ano de 2026 não vai cair no Brasil. Apesar do governo, apesar do nosso endividamento, apesar de tudo. Que não vem agora o detalhe. Uma oferta de grão que vai vir da safra de soja, o DDG espalhando pelo Nordeste e Mato Piba de forma geral. Nós temos aí pelo menos 6 indústrias de etanol
quatro delas já em operação no ano de 2026. Então, você que está no Nordeste do país, eu estava no Piauí essa semana, você que não viu aí como é que foi, rodei algumas lavouras, fiz palestra ali de mercado em Nova Santa Rosa, distrito de Uruçuí, região essa, Alexandre, que está ainda sofrendo, quem tem pecuária ali, ainda não viu sua pastagem sair de forma regular. Tem região lá que tem 20, 22 dias sem chuva, região que tem 15 dias sem chuva. Então, região que tem uma pecuária do semiárido, soja ali, que foi plantada no cedo dentro do novembro, sofrendo um pouco mais. Tem soja lá que tem 22 dias sem chuva, tem soja que foi plantada dia 26 de dezembro, que está até hoje, Alexandre, em torno aí de 20 dias sem pegar uma gota de chuva. Essa soja ainda está boa, porque a soja que germinou, agora a soja que foi plantada dentro de novembro, que já está aí com 70, 60 dias, sofrendo um pouco mais, precisa de chuva no Mato Piba de forma geral, Tocantins recebendo um pouco mais de chuva, Maranhão plantou. Então, no norte do país, e aí você pega o norte por várias vertentes, há uma oferta de pastagem e uma procura por animais, Alexandre, que nunca antes eu observei nos últimos 3 anos. 2022, 2023, 2024 e 2025, pode colocar aqui, ou 23, 24, 25, não havia essa procura de animais que tem hoje. Eu tenho pelo menos 7, 8 produtores, clientes, produtores amigos e parentes buscando gado de parceria. O que é gado de parceria? O capital está meio curto, tem pasta à disposição e está à disposição aí para pegar gado de parceria. Então, não é só um nem dois, tá, Alexandre? Há um volume maior de pasto e menos oferta de animais. E não corriqueiramente eu vejo pessoas chegando aqui, Ronald, se tiver algum parceiro aí, tiver algum produtor, tiver algum investidor que quer mandar gado aqui, passar um ano, passar 6 meses, ou pega bezerra, pega bezerro, pega garrote, fica ali 4, 5 meses, dilui o ágio, manda pro boitel. Há uma procura, tá bom? Há uma procura por animais de reposição e a conta do confinamento eu acho que é algo que a gente pode discutir também, tá, Alexander? Tá, ô Ronald, vamos lá, deixa eu entender essa história, porque da mesma forma que você tá falando que não teve nos anos anteriores, eu também nunca tinha ouvido falar dessa história da parceria. Quer dizer que eu tenho o pasto, mas não tenho o boi? Que tipo de animal que se procura para colocar nesses pastos, por exemplo, Ronald? Eu, particularmente, gosto de fazer isso com fêmeas, bezerras de 7 a 8 arrobas, e eu tenho esse gado de parceria com os amigos. Eu gosto de fazer com vaca também, você dá para o cara 60%, 70% de parceria. Ou você pode fazer com bezerro, que aí você pega esse bezerro de 7 arrobas e leva ele até garrote de 14. Durante um ano, durante 11 meses, esse pecuarista coloca 7 arrobas. Se é a novilha de 7 arroba, 8 arroba, ela sai com 14, 13, ela já vai para o abate. Se é vaca, vocês vão dividir bezerro e bezerra. O seu patrimônio investidor. Você pega aqui, o patrimônio é 200 mil, é 100 mil, é 300 mil, é 1 milhão em gado. Você dá para o parceiro lá. O parceiro vai... E essas categorias estão valorizadas, Ronald? Bem valorizada, tá bom, Alexandre? Nós pode até mostrar aqui que, inclusive, a categoria macho é uma preocupação. Muitas das vezes o parceiro, ele quer entrar no negócio, mas o bezerro já valorizou. Ronald, bezerro de 13,50, 14, bezerro de 13 reais, a conta fecha se eu der esse gado na parceria? Essa é a pergunta, tá, Alexandre? E o pecuarista teve que vender esse gado no ano passado, talvez melhorou o seu pasto, aproveitou aquela alta do boi do ano de 2024 e 2025, melhorou um pouco a pastagem e tem oferta de gado à disposição. Eu tenho clientes na região de Mara Rosa, Goiás, com essa disponibilidade para 1.800 animais. Eu tenho cliente no Tocantins, eu tenho parentes no Parazão, na Transamazônica, buscando esses animais. Por quê? Muitas das vezes eles não têm acesso a um crédito no banco, tá, Alexandre? Isso tem tudo a ver aqui, Alexandre, por uns 3 fatores. Acho que nós podemos colocar 3 fatores. Primeiro, pecuarista teve que vender gado para honrar o compromisso de parcela de banco, de parcela de investimento que fez nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos. Perfeito. Então, ele teve que vender o gado. Se ele vender o gado, ele tem menos oferta de gado, honrou a parcela. Ele não conseguiu renovar esse custeio, ou esse PRONAF, esse PRONAMP, esse FCO, FNO, conforme a sua região. Segundo pilar, tem uma oferta maior de gado. Por quê? Porque ele fez uma reforma de pasto. E terceiro aqui, que é o cara que faz conta, o pecuarista que muitas das vezes, o boi já está virando o ciclo já, como teve aquela subida no 2024, 2025 o mercado se manteve, eu não vou comprar dentro do mês de outubro, de novembro, para pegar a chuva do novembro, ficou fora do mercado e viu o mercado andando e o bezerro não caiu. Apesar do boi não ter subido de agosto, onde entrou as taxações lá americanas, até dezembro, até janeiro hoje, o boi não subiu. Se você olhar o boi na televisão, teve correções, mas o bezerro subiu na reta final do ano de 24, de 25 e se mantém no ano de 2026. Então, muitas das vezes ele ficou fora do mercado. Aí agora ele está nessa dúvida. Será que não é melhor trazer um parceiro para dentro do negócio? E na minha visão, Alexandre, palavras impressionam. Exemplo arrasta, tá bom? Exemplo arrasta. Eu vou retirar o chapéu para falar com você que está aqui. Se você acha que o mercado já bateu o pico, você acha que o mercado não sobe mais,
você vai ficar fora do próximo movimento que ainda vai acontecer. O mercado já subiu, bezerro já subiu R$ 1.000, 1.100, 1.200, a vaca já subiu 1.300, 1.400, vaca que você comprava aí a 2.600, 2.800, R$ 3.000, mas essa mesma vaca é 4.000, é 3.700, ou o mercado ainda vai subir mais. A fêmea, Alexander, é que produz o bezerro. Só que essa fêmea, cada dia mais, com esse ágio do boi magro, há uma procura para o abate. Essa semana, Alexander, foi muito bom. A gente tem muito cliente e eu vivo na prática, porque eu falo que é exemplo arrasta, porque eu vivo, tá bom? Eu tenho gado, eu tenho uma recria de bezerro, eu tenho gado de parceria, eu tenho vaca que eu divido bezerro com meus amigos lá, eu dei vaca na parceria para os amigos, para os parceiros, eu tenho bezerra que eu dei no peso, tá bom? 7 arroba, 8 arrobas, e daqui 6 meses, um ano, nós vamos lá dividir no peso. O que rendeu 60% é do parceiro, 40% é meu, e ele me devolve meu patrimônio em gado que eu coloquei lá atrás com ele. Ah, por que eu estou dizendo isso? E quero que você preste muita atenção. Há um movimento de exportação de gado vivo nesse atual momento. Eu tive cliente que vendeu animais Angus no Goiás a 390, R$ 13 o quilo. Ronald, eles não estão conseguindo achar boi Angus, eles vão levar boi Nelore. Eles estão levando até bezerro. Continua pagando bem, um pouco mais abaixo. O boi Nelore, 350, 360, R$ 12 o quilo. Bezerro, 13,50 até R$ 14. Então há uma procura, tá bom? Tive cliente que negociou gado em algumas regiões. Você vê que os frigoríficos estão conseguindo parcelar a compra, vindo mais devagar, sem puxar para esse boi. Mas no Paraná, seu Roberto Patuzio, acho que é isso, comentou num grupo fechado que a gente tem, o sobrenome dele, não, muitas das vezes eu falo errado, mas seu Roberto comentou, Ronald, na minha região, Paraná, boi, R$ 330. Tive negócio, Ronald. O mercado está firme, oferta mais curta. Então, de forma geral, não acredito que o boi tem correções no ano de 2026, mas principalmente no primeiro trimestre. Aí depois a gente entra para o março, entra para um abril, você vê uma oferta de um gado já aparecendo, vindo do campo, mas no primeiro trimestre a gente pode até ter preço subindo aí de 5 a R$ 10, não seria nada estranho. Bezerro, de forma geral, você começa a ver o preço lateralizando, quem faz disseminação daqui uns dias já começa a colocar esse animal no mercado. Animais esse, que cada dia vem mais pesado. O Ô, Ronald, pecuarista... resumindo então o que você está falando, você vê uma demanda crescente, inclusive a de exportação. Você vê que talvez essa questão da China não deva ir, pelo menos nesse primeiro momento do ano, não deva pressionar as cotações. E você vê uma falta de oferta, uma necessidade de busca de oferta aí acontecendo no campo. O que aconteceu até agora, então, que o animal ficou aí travado? E quando essa expectativa de alta ela deve se concretizar? O que precisa startar esse movimento de alta, na sua opinião? Na minha visão, esse movimento de alta, ele deve acontecer no fevereiro, por escala, tá bom? Por escala. Todas as vezes que a gente falar aqui, eu acho que existe a máxima lá do Pareto, né? 80-20. 80% e 20% que traz o resultado. Quando eu olho 20% dos grandes boitel, o confinamento, ele representa aí 80%, muitas das vezes, de uma escala de um mês específico de alguns frigoríficos. Então, olhando para isso, toda vez que você olhar para o preço da B3 ou olhar para o preço dos indicadores, eu vi acontecer, Fabiano e Alexandre, e agora aqui a gente tem que trazer um ponto de atenção. Esse indicador já está saindo contratos, que é contratos mais 2%, mais 3% sobre o indicador. Então o indicador continua lá, pegando uma amostragem que não representa o todo, e o preço final pago ao pecuarista. Eu acho que foi por isso que eu queria trazer a conta do confinamento aqui para nós, discutirmos essa conta. Opa, vamos mostrar então, Ronald. Vai ficar claro. Porque se eu olho uma compra de um boi que aconteceu dentro do dezembro, um boi magro, que aconteceu dentro do dezembro a R$ 360, botando imposto, frete, esse animal chegou em São Paulo a 360, um boi de 13 arrobas. Qual era a diária do boi do São Paulo? R$ 15. Quando eu coloco essa diária de 15, não, minha diária é 16. Perfeito. Se a diária em São Paulo é 16 e esse boi ganha 1,5 kg, eu acredito que o boi em São Paulo vai ganhar tranquilamente 1,6 kg. Ei, nós estamos dizendo que um animal que ganha 1,6 kg, vendendo um boi para fevereiro a R$ 318, esse boi vai entregar apenas R$ 186. E aconteceu. Goiás comprou boi de 340, teve oferta no Tocantins para levar para São Paulo boi de 350. Se você está falando que um boi em São Paulo é 300, no Tocantins é 350 dentro do dezembro, e esse boi vai morrer dentro do fevereiro para março, 100 dias, 120 dias de coxo, eu preciso ter uma premiação maior do que o preço de fevereiro para me entregar uma rentabilidade positiva dentro do confinamento. Então, se eu coloco que é o preço da bolsa, que seria aí o fechamento do datário, mais 3%, mais 4%. Então, nós estamos falando de 318 vezes 3%, nós estamos falando aqui de R$ 327. Opa, então tem confinamento que pode pagar no boi 308, 360, 350, opa, e vai entregar. Esse animal vai dar o quê? 56% de rendimento? Então, o boi de 360 a conta fecha. Então, por isso que eu vejo
eu vejo esse boi se firmando, porque se você não tem, Alexandre, esses 3%, esses 2% a mais do contrato direto com o frigorífico, sua conta não fecha no positivo. E se não fecha no positivo, eu não vou entrar para confinar, eu vou pisar o pé, eu vou andar um pouco mais lento, eu vou postergar muitas vezes e colocar esse boi no coxo, vou segurando um pouco mais no pasto. Por isso eu acredito nessa melhora do preço no primeiro trimestre do ano de 2026. O que é a melhora? Como eu falei, boi subindo no indicador CPEA São Paulo, indicador datado, 5 a 10 reais é possível ser observado. E eu falo isso olhando para o campo no atual momento. Se eu não Então, consigo comprar, muitas das vezes, esse animal para botar no boitel, para botar no confinamento, porque ele está no pasto e eu tenho um pasto à disposição, meu amigo, a gente vai ter uma oferta menor de animais vindo nos próximos dias e a demanda permanece muito firme. A Copa do Mundo esse ano, ela não é em outubro, ela não é em novembro, ela não é em dezembro, ela é em julho. Então, olhando para esse mercado, minha visão, ela é positiva e eu estou no mercado me posicionando. Vou vender boi magro agora em março, boi de 14 para 15 arrobas, e vou voltar para a compra de bezerro, porque na minha visão faz muito mais sentido permanecer na atividade, no meu caso, sem parceiro. Eu não quero trazer um parceiro nesse atual momento. Parceiro, talvez, se eu olhasse, se o banco liberar um crédito aí, com juros de 8%, talvez faça sentido eu trazer um banco nos próximos 2 anos. Esse movimento, dessa procura, e vai sair os dados do IMEA em janeiro agora, quero acompanhar. Se o abate de fêmea vier grande ainda, Alexandre, fica aqui a mensagem, fica aqui a orientação. Nós estamos contratando uma alta que ela deve perdurar depois de 2026, ela deve ir no 27, e não me estranharia, apesar de tudo, seria muito mandinar projetar algo tão longo, mas a gente poderia ver essa alta indo até o final do 27. O que é essa alta? É o boi explodir? É o bezerro ir mais? O bezerro vai mais. O bezerro de Cador CPEA Mato Grosso do Sul, ele ainda vai mais. Tem espaço para ele mais, por todo o processo. Então, eu estou olhando de forma geral, com um olhar otimista e montando estratégia. Acho que no final do dia, nós precisamos melhorar a nossa receita dentro da fazenda, ter caixa para aproveitar as oportunidades e, ao mesmo tempo, melhorar o GND, melhorar tudo, porque esse DDG espalhado no Brasil vai fazer com que eu suplemente mais meu animal, esse animal ganha mais peso dentro da fazenda, e aí eu consigo diluir os custos fixos da fazenda de forma estratégica e eu olhando para o mercado. Você viu, mostrando a tabela anterior, Alexandre, boi para outubro de 2026 é um boi de R$ 334. Boi para setembro é 330. Hoje nós estamos vivendo um boi. Janeiro, R$ 317 na bolsa. Então o mercado já projeta uns 15, R$ 16. Eu acredito que pode vir mais, tá bom? Os grandes grupos estão se posicionando. Eu gosto de andar olhando para onde meu bolso aguenta, sim. No final do dia, o que importa é lucro, tá, Alexandre? Eu estou andando, para quem me encontrar aí, fiz uma palestra que eu fiz um exemplo sobre isso aqui, tá bom? Isso aqui é o que interessa, é lucro, tá bom? Se não der lucro, sobrou só R$ 100 por hectare. Sobrou só R$ 100 por animal. Perfeito, mas quantos animais você tinha por hectare? Quantos bois você tinha no confinamento? Lucro não quebra fazenda, lucro não quebra negócio, tá bom? Eu gostaria de deixar essa mensagem. O ano de 2026, vamos ter preços, de forma geral, melhor do que foi 2025, tá bom? Melhor que 25. sabe o que me chamou a atenção de tudo isso que você falou, Ronald? É que os negócios estão acontecendo, apesar da gente estar enxergando um valor sendo praticado no mercado, os negócios estão acontecendo por valores diferenciados. Você falou da exportação, China pagando até US$ 6.000, e você falou de mercado interno, indicador mais 2 ou 3%. Esses negócios já são concretos, já estão acontecendo, ou teria que ser assim? Não, eles já estão acontecendo. Principalmente olhando para o boi a termo, eles já estão acontecendo, tá bom? Eu tenho clientes em São Paulo, Minas, por exemplo. Hoje, inclusive, terminando essa ligação aqui, nós vamos ter que bater um papo com um cliente que nós temos que brigar no bom sentido, sentar na mesa e trazer uma estratégia. Ele tem boi para o ano de 2026, todos os meses, ele liquida boi. Nós precisamos sentar e montar uma estratégia junto com o frigorífico. O frigorífico interessa muito essa boiada dele, a boiada que compõe uma escala de abate ali, que ajuda o frigorífico. E nós queremos São Paulo mais um indicador para Minas. Nós não queremos ficar à deriva. São Paulo. Quem está nos ouvindo aqui hoje sabe disso. Talvez ele não vai vir aqui e comentar, mas já existe contratos, indicador da Tagro, mais 3%, mais 2%, e isso não entra no indicador. Então, volto a dizer, a lei do Pareto 80-20, tem 20 aqui fazendo 80% do movimento, que está tendo um preço maior do que está sendo precificado. Por isso, ele consegue pagar um boi 350, 360 para colocar no confinamento. E o pequeno, fazendo a conta de um boi 350, 340, ele não consegue engordar na fazenda dele no atual momento, porque ele não tem esses 3% a mais, esses 4%. Esses 3% a mais representa o quê? Representa R$ 15, R$ 10, às vezes um boi de 23 arrobas, nós estamos falando de R$ 230. Então, se você pega aqui, o pequeno está tirando aí R$ 200, mais 230, é R$ 430. O grande, talvez pela sua eficiência, e aí o volume, isso é tudo para ser negociado. Essa pecuária brasileira ela não é para amador. Ela não é para amador, tá bom? Talvez a melhor negociação é entre o cara da cria e o cara da recria. O cara da engorda e o cara do confinamento, eles precisam cada dia mais se aproximar e buscar o que é bom para ambos. A indústria quer seu boi, a indústria quer sua novilha,
Você, pecuarista, que está na engorda, que está numa recria e engorda, você precisa aproximar do confinamento, do frigorífico para você não ficar à deriva no mercado. Você precisa fazer uma gestão do seu risco. Ronald, você está me dizendo que a tendência é de alta. Eu estou vendo. Se eu vender um boi gordo hoje e voltar para a compra do bezerro, é uma relação ruim, porque o bezerro não caiu, o boi se manteve. O boi precisa subir R$ 20 para ficar uma relação boa, subir 10, que eu já estou pagando no bezerro R$ 14, R$14,50, R$ 13, R$13,50, depende da sua região. Eu digo que é quase impossível você comprar bezerro hoje abaixo de R$12,50. Talvez você vai achar isso no norte do Maranhão, no Acre, na Rondônia, pontualmente já se fala de bezerro de R$13. Parazão já é um bezerro de R$13, R$13,20. Goiás você não consegue comprar bezerro abaixo de 13. Então, se o bezerro já é 13, é 390. 13, 390. O boi está 310. Nós já estamos com ágio acima de 32%. Eu preciso que esse boi agora se mantenha e tenha um leve melhora para eu continuar otimista, para eu continuar com ímpeto de pagar mais. E se tem menos oferta, eu tenho capim. Pecuarista, você vai ficar com capim 3 meses esperando o bezerro cair? Que não aconteceu? Ah, Ronald, eu pensava que o bezerro ia corrigir como aconteceu em 2024 para 25. O boi no novembro subiu, logo em sequência o bezerro caiu R$400, R$500. Eu tenho um cliente que fez isso. Eu tenho clientes esse ano que tomou a decisão de ir para a fêmea. Ronald, não dá para engordar bezerro de R$13,50, R$14. É melhor eu comprar uma fêmea de R$10,50, 11 no meu GMV aqui, eu consigo ser mais eficiente. Tudo bem. Se todo mundo começar a engordar as fêmeas, continua. Esse bezerro não vai cair no médio prazo. Porque eu falei que a gente está contratando um movimento de alta um pouco mais longo. Nós voltaremos aqui em outro momento para discutir isso aqui. Isso é muita informação. Esse ano de 2026, Alexandre, eu já rodei mais de 7 mil quilômetros. Eu saí daqui do Goiás no final do ano, no Natal. E pleno Natal eu estava cruzando o Tocantins, desci na Transamazônica, fui até Santarém, voltei pela 163. Depois agora, desci no Piauí, rodei o Piauí e voltei para Goiânia. É unânime. Há uma oferta de pastagem à disposição e eu procuro animais para ter dentro da fazenda. Os grandes grupos, entendendo isso, eles soltam aí, os CEOs, os diretores soltam, nós estamos aumentando a nossa área de pasto, nós estamos fazendo aquisição, porque nós precisamos ter o bezerro, nós precisamos garantir a oferta para os próximos 6, 8, 9, um ano e meio dentro do mercado. O produtor rural dentro da fazenda melhorou sua eficiência produtiva. Nós estamos produzindo mais arroba por hectare. Nós estamos melhorando nosso GLD dentro da fazenda. E tem que melhorar, porque o custo fixo não caiu. Agora, Ronald, nós estamos melhorando, quer dizer que nós temos mais produção de carne, Ronald. Não precisa aumentar o plantel. Tá, mas o plantel não aumentou nos últimos 3 anos. O plantel fez só diminuir. Então, só um chamado como esse que a gente vê aqui no Notícias Agrícolas, que a gente espalha e traz uma visão, estratégia e um ânimo também, tá bom? Pecuarista e sojicultor precisa ter um olhar de ânimo, tá bom? Não é um dia ruim que vai justificar uma semana ruim. Muito bom. Ronald Macuco, meu caro, obrigado, viu, pela participação e obrigado aí pela injeção de ânimo aí junto aos pecuaristas que estão nos ouvindo. Volte sempre, Ronald. Tchau, tchau, meu amigo. Fica com Deus. Valeu.